Muito prazer, muito obrigado pelas presenças de vocês aqui, pelos testemunhos de vocês e pela amizade de vocês. Gente, boa noite. Muito prazer estar aqui, Heraldo, doutor Fernando. E acho que agora a gente vai falar um pouco desse livro que, como o senhor disse, é não somente dirigido ao público que teve ou teve alguém da família com câncer, né? Dr. Fernando Maluf é um dos autores, junto com o Dr. Buzaide e Dr. Drauzio Varela, do livro Vencer o Câncer. Está lançando hoje em Brasília, na Livraria Cultura, numa deferência especial a Brasília. Esse livro, ele é destinado a quem tem uma certa ligação ou já teve um câncer, ou também para o público leigo ou o público que não tem contato com a doença? Para ambas as populações, para a população saudável, que quer fazer de tudo para que não tenha um câncer no futuro, em termos de mudança de estilo de vida e de exames importantes que devem ser feitos com regularidade, e também uma ferramenta muito importante para pacientes e família que estão brigando contra o câncer e que nada mais importante do que conhecer o bandido para poder abatê-lo. É também uma maneira de desmistificar a doença, né? Antigamente não se falava nem a palavra, hoje já se debate o câncer assim numa livraria. Hoje o câncer é muito mais curável do que era no passado, as armas são melhores, as ferramentas diagnósticas são melhores, e hoje ela passa a ser uma doença como outras doenças que a gente não tem medo de falar, como diabetes, hipertensão, doença coronariana. A gente vai falar de câncer hoje com o mesmo grau de despreendimento, né, sem aquele terror tão grande como a gente fala outras doenças. E o livro, assim como o site vencerocancere.com.br, ele tem um leque enorme, desde as informações teóricas, passando por sintomas, tratamento, quer dizer, o médico abre o jogo. Absoluto. Esse livro é um livro escrito por grandes especialistas do país, especialistas que atendem em São Paulo, no meu caso em São Paulo e atendendo também agora em Brasília, e por isso de fazer questão de lançar esse projeto em Brasília, que hoje é como se fosse uma segunda cidade para mim. E a ideia realmente é essa, são especialistas falando de uma doença que eles cuidam literalmente 24 horas por dia. Qual era, assim, depois que a pessoa terminar de ler esse livro, o que o médico Fernando Maluf gostaria que ficasse para o leitor? Eu acho que informação de boa qualidade para poder se nortear como é que você deve fazer os próximos passos, quais são as limitações, as dificuldades, quais são os pontos de esperança. E é importante que o livro, ele é um passo desse projeto, porque hoje nós temos um site que é até mais completo do que o livro, porque tem os vídeos, depoimentos de pacientes. Interativo. Que é o www.vencerocancere.com.br, que eu fortemente sugiro, não só pacientes e famílias ou a população, mas os médicos também, que pode ser uma ferramenta muito importante para os médicos poderem passar para os seus pacientes. E darem suas opiniões, contarem seus cases também. Absoluto. É isso aí, na Livraria Cultura, recebendo o autógrafo do autor. Bom, primeiro eu agradeço a gentileza do Heraldo e da Mônica de, numa agenda tão atribulada, dedicarem esse tempo precioso, não a mim, mas acho que por uma causa que é uma causa muito, muito importante. Esse livro começou a ideia há 4 anos atrás. Na época que nós ainda coordenávamos o Sírio-Libanês, nós tínhamos um manual de câncer, um manual de oncologia, que hoje ficou como se fosse uma bíblia, se a gente pode dizer assim, para todos os oncologistas do país, da América Latina, da Espanha, Portugal, Chile e Estados Unidos. E esse manual de oncologia, que agora tem vários subprodutos, é um livro de bolso que as pessoas do mundo inteiro usam e que nós escrevemos na época, e todo ano isso é reatualizado. E aí, há 4 anos atrás, eu estava no consultório e eu vi uma paciente que veio para mim muito angustiada porque tinha lido informação na internet que, além de ter sido imprecisa, não era cabível para a situação dela. E aí me deu um clique de falar, por que se a gente realmente conseguiu ser uma fonte de informação tão importante para oncologistas do país e de fora do país, por que a gente então começa a se dedicar também, esse grupo de médicos, a fazer um projeto de informação para a população? Então, há 4 anos atrás, foi a partir de uma necessidade de uma paciente que veio, então, essa ideia de encampar esse projeto, e aí
eu convidei o Dr. Buzaide, Dr. Drauzio Varela, que é uma pessoa muito próxima nossa, que então toparam entrar nesse projetão. E esse projetão, ele começa com o livro, mas ele não é só o livro. A gente tem um site que é o mesmo nome do livro. Qual é o endereço? Chama www.vencerocancer.com.br, que tem várias partes do livro, mas como é um site, tem muitos vídeos. Vídeos onde os especialistas comentam as situações importantes e uma parte muito interessante onde pacientes falam para pacientes. Você dizia que a gente vê isso, como diz o Fausto, esse aqui é um programa ao vivo, então Fausto Silva, meu amigo. Os médicos dizem que é um problema esse hoje da informação. A gente vive num mundo de comunicação, a Mônica, nós somos profissionais da área, mas as ferramentas de comunicação hoje estão com a disponibilidade muito importante. E os médicos dizem que esse é um problema hoje para os pacientes. Queria que você fizesse uma análise disso, porque foi inclusive inspiração do livro desse trabalho. Dr. Google, Dr. Buscas e tais. O que eu vejo hoje, e para poder escrever esse projeto, eu sempre falo que para você escrever ou criar alguma coisa, você tem que estudar bem o tema. Então eu fui ler um monte de livros para leigos, e eu fui entrar na internet para ver o que tinha disponível para leigos. Então eu fui a fundo nesse assunto. E o que eu pude ver é que a informação da internet ela é extremamente imprecisa. Ou porque muitas delas não são escritas por pessoas que vivem isso o dia inteiro, ou porque são escritas de um modo que é um modo pouco inteligível para quem vai... Dá um exemplo aqui para nós. Um exemplo que você encontrou na internet. Sintoma. Por exemplo. Olha, você vai, por exemplo, ler... tem um tumor chamado glioblastoma multiforme. E você vai lá, lê glioblastoma, está escrito, isso é um tumor fatal que a sobrevida é de poucos meses. Isso pode ser o caso para algumas situações, mas eu tenho pacientes, aliás, um dos grandes apoiadores desse projeto, que se curou de um glioblastoma. Então, é uma informação que, ao mesmo tempo, ela pode valer para um, mas não pode valer para o outro. Do mesmo modo, as estatísticas do país de câncer são inacuradas, elas não são perfeitas. Então, às vezes tem dados de estatísticas, dados de chances de viver, de não viver, que também não se aplicam àquela situação, àquela pessoa. Então, a ideia nossa foi tentar fazer o maior filtro possível para deixar uma informação clara, límpida, transparente, positiva quando tem lugar para positivismo, né, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Eu sempre falo que uma das leis da guerra, ou a lei principal da guerra, é conhecer o inimigo para poder vencê-lo. Quer dizer, como é que você vai abater o inimigo se você não sabe exatamente as suas fraquezas, as suas fortalezas, as suas características? Então, a ideia é essa. Mas como a Mônica falou, esse livro não é direcionado, ou o site, só para quem passa por um problema. Ela é direcionada para as pessoas saudáveis, que querem fazer de tudo para que não haja esse problema consigo, ou com seus familiares, ou com seus amigos, ou com seus conhecidos. Então, esse não é um livro só para quem passa por isso, ou o site também. Porque o livro ele é reatualizado a cada 2 anos, o site é uma coisa mais dinâmica. Mas ele é um projeto, que eu digo que é um projetão, para pessoas saudáveis e aquelas que não estão, mas que com força podem ficar saudáveis outra vez. Até porque, doutor Fernando, a gente lê que na próxima década 20 milhões de pessoas terão câncer anualmente. Muitos dos quais estão hoje longe da doença. Seria errado dizer que o câncer tem uma personalidade própria, ou seja, cada um é de um jeito, cada um tem sua faixa. O câncer hoje não é uma doença só, são vários cânceres. O câncer talvez seja a doença mais complicada que exista de todas as doenças. Eu vou dar um exemplo por quê. O câncer vem crescendo 20% a cada 5 anos. E vem acometendo populações que antes ele não acometia. Então, por exemplo, aqui em Brasília, nas últimas 2 semanas, eu vi 2 meninas com 20 e poucos anos de idade com câncer de mama. Não era comum, 20 e poucos anos, ter câncer de mama. Então, claramente, o câncer veio aumentando. Por que o câncer, muitas vezes, não é curável?
Porque diferente, por exemplo, do HIV, que tem 2 pontos de fragilidade, então as drogas são desenvolvidas para tentar derrubar um ou outro, ou os dois, o câncer é extremamente diferente de um paciente para outro paciente, mesmo tendo o mesmo nome no papel do diagnóstico. Pior, dentro do mesmo paciente, se você fizer biópsias de tumores em áreas diferentes, eles podem ter diferenças entre si. Ou seja, não é um alvo fixo, é um alvo móvel. Então, por isso, às vezes, a dificuldade de encontrar um remédio que seja como, por exemplo, um antibiótico para uma infecção urinária, e aquela bactéria é sensível que você arrebata todas as bactérias e a infecção urinária está resolvida. Muitas vezes, a gente não consegue curar o câncer porque não é ou não tem esse um ponto de fragilidade. Tem alguns pontos de fragilidade e a droga ataca um, não consegue atacar, às vezes, todos diferentes de uma vez. Você me disse uma vez que o câncer é hoje uma situação, há uma situação de epidemia, né? Vocês vejam como a nossa pelada de futebol é uma pelada instrutiva. Os empresários falam de negócio, os jornalistas ficam fazendo pergunta para os empresários, para os pesquisadores, para os médicos, enfim. Então, na pelada do Carlinhos, o Fernando me disse, olha, o câncer é uma doença, já é uma epidemia. E eu perguntei assim, mas por que tem tanto diagnóstico de câncer, né? Pergunta de leigo. E aí ele me deu a explicação. Então eu peço a resposta dele para essas 2 questões, por favor. Bom, no futebol, eles me deixam jogar e me deixam fazer gol porque eles me consideram café com leite. Para deixar bem claro. Naquele tempo, isso foi no começo, agora já. E na verdade, o que acontece é que o estilo de vida do mundo moderno é diferente do estilo de vida do passado. Por exemplo, hoje em dia, as comidas que nós usualmente ingerimos é diferente. Não só diferente temos o tipo, mas a forma de conservação. Você não tinha refrigerante há 150 anos atrás. Você não tinha os sucos conservados numa garrafa ou num compartimento de papel ou eventualmente de plástico. Você não tinha uma pressão para fazer que o gado crescesse ou ganhasse peso, nem o frango. Você não tinha ketchup, você não tinha mostarda. Então, assim, as comidas mudaram radicalmente. Então, quando a gente fala de comer orgânico no mundo de hoje, eu não tenho certeza se o orgânico é tão inócuo assim. Hoje eu não tenho certeza. Número 2, a população ela vem ganhando peso de modo substancial nos últimos 40, 50 anos. Não só dos países desenvolvidos, mas principalmente dos países em desenvolvimento. Por incrível que pareça, o homem moderno faz muito menos exercício físico do que o homem de 1, 2 séculos atrás. O tabaco é uma coisa muito mais usual hoje do que no passado. O estresse também está. O estresse, a poluição. Então tem um estudo europeu de 7 países que mostrou que a chance de alguém ter um câncer de pulmão não fumante, não alguém que fuma, alguém que não fuma, é 50% maior se viver numa cidade com poluição. Reposição hormonal não é errado fazer, mas tem que ser feito com critério e hoje é feito muito mais do que no passado. Então são todas as mudanças que não tem nada a ver com a nossa genética, tem a ver com o nosso ambiente. E é importante entender que a maioria dos tumores tem muito mais uma causa ambiental do que uma causa familiar. Quer dizer, os tumores familiarmente induzidos correspondem a não mais do que 10 a 15%. 85% dos tumores que acontecem somos nós, nosso dia a dia. Claro que tem que ter uma predisposição alguma. Quer dizer, alguém fuma a vida inteira e tem um infarto. Outro fuma a vida inteira e tem um enfisema. Outro fuma a vida inteira e pode ter um câncer. Quer dizer, então tem coisas diferentes individuais. Mas é importante dizer que o ambiente, hoje, é a nossa maior ameaça se a gente não souber tratá-lo adequadamente bem. Importante essa informação. Conversando com algumas pessoas aqui antes do senhor chegar, umas 3 ou 4 me disseram que quando receberam a notícia, o diagnóstico, imediatamente entraram num processo depressivo. E me disseram assim, todo mundo que recebe uma notícia dessa tem uma depressão. A depressão é associada ou como enfrentar esse diagnóstico? Depressão, a primeira grande dúvida é se depressão, angústia, estresse é causa de câncer.
eu pessoalmente acho que pode ser, mas difícil de você conseguir comprovar cientificamente. Mas quando o paciente tem o diagnóstico de câncer, por incrível que pareça, a maioria não fica depressivo nesse primeiro momento. O primeiro momento é a negação. Será que trocaram meu exame? Será que o médico não leu errado a minha tomografia, a minha biópsia? Não é tão câncer assim. Não... Aí vem, depois da negação, a fase da revolta, e depois vem a fase da briga. Por incrível que pareça, a fase da depressão vem, geralmente, quando acaba o tratamento. Porque aí, quando você está tratando, por exemplo, uma mulher com câncer de mama, e o tratamento quimioterápico vai durar, por exemplo, 4 meses. Naqueles 4 meses, eu falo que a pessoa se comporta como se fosse faca no dente, no meio de uma batalha. Uma luta. Mas quando acaba o tratamento, e aí entra só o segmento, aí muitas vezes vem a depressão. Porque aquele objetivo finito terminou, e aí abre um marzão, que é o mar do segmento, e a angústia de que, a despeito de todos os tratamentos preventivos que foram feitos para que o tumor nunca mais voltasse, essa chance existe, mas que naquele momento não tem mais nada para se fazer que não os exames regulares. Então o que eu vejo de depressão geralmente é depois, não é no meio do tratamento. Eu tive vários amigos que tiveram câncer nos últimos tempos, jornalistas. 2 deles, o Dr. Fernando, foram pacientes do Dr. Fernando. Um fez um tratamento que foi muito bem sucedido, o outro faleceu recentemente. 2 prezados e amigos incríveis. E a gente vê na redação a doença chegando perto da gente, não é? E as reações das pessoas. E no contato que eu tive, os contatos sociais, contato por telefone, contato com o Fernando, um paciente era de São Paulo. E lá nós temos eu também sou de São Paulo, enfim, nós temos um arsenal, vamos assim dizer, de infraestrutura muito bom. Mas eu cheguei em Brasília aqui também há muito tempo, moro aqui há 25 anos, e gosto muito daqui. E logo que eu vim para cá, tinha uma expressão de que o médico, ou o hospital, enfim, o serviço médico era ponte aérea, ou avião, uma coisa assim. Você é um médico que já se instalou, faz parte da comunidade médica de Brasília. Mas eu gostaria de saber desta sua avaliação da nossa infraestrutura, seja no privado, seja no público, enfim. Nós temos condição, ou qual é a nossa condição, para enfrentar essa guerra? Eu comecei a vir para Brasília já fazem 2 anos e meio, quase 3 anos. E no começo, a minha vida em São Paulo é muito atribulada. Eu começo o consultório, em geral, às 5 horas da manhã. E o consultório e minha vida acadêmica segue até tarde. E no começo, quando eu vim para cá, eu vinha ver um paciente por dia. Lá em São Paulo eu vejo em torno de 40 a 50 por dia. Eu vinha pegar um avião para ver um paciente, mas religiosamente eu vinha para ver um paciente se tivesse. Eu só não pegava o avião se não tivesse nenhum. E eu fiz isso, você fez parte disso, outras pessoas, semanalmente. A pergunta é por quê? Quer dizer, qual que é a diferença de atender em São Paulo e atender aqui? Realmente a diferença não é grande, porque a atividade não muda. Então por que eu resolvi vir para cá? Porque eu enxergo que o país é muito grande, muito heterogêneo, e você não pode ter no país uma cidade que centraliza a excelência de saúde. Porque nem todo mundo tem a capacidade, a logística de ficar fazendo, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que é a nossa realidade hoje. Hoje em São Paulo, cada 10 pacientes que vêm me ver, pelo menos 6 ou 7 são de fora de São Paulo. E eu acho que Brasília tem a oportunidade de ter um centro de excelência de câncer. Aliás, não só Brasília, né? Isso não é um privilégio da cidade, acho que, na verdade, outras capitais. E o que eu enxergo aqui é que a qualidade dos profissionais é muito boa, mas o modo de trabalhar é diferente do nosso em São Paulo. Então, desde a época que o Dr. Buzaide ou eu coordenávamos a oncologia do Hospital Sírio-Libanês, e que depois agora a gente coordena a oncologia do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes da Beneficência, nós conseguimos colocar dentro do prédio
os melhores cirurgiões, os melhores radioterapeutas, os melhores clínicos, os melhores radiologistas e patologistas. Porque essa é uma doença que joga um time de futebol para ajudar o paciente. E o que a gente percebe, às vezes, aqui na cidade, é que você está numa clínica, que é uma clínica, e você está isolado. E se você precisa discutir uma tomografia, eu preciso pegar um carro e andar 20 minutos para ir até a radiologia. Como é que eu faço para ter um cirurgião, um craque naquela hora? Como é que eu faço com uma lâmina na minha mão para ter um patologista olhando aquela lâmina? Então, eu acho que um dos pontos que aqui deve melhorar, eu acho que a tendência é essa, isso só acontece com o conceito integrado de câncer, onde as pessoas vivem e respiram aquele ambiente, é então o modo diferente de trabalho, que é o modo que centros de excelência nos Estados Unidos, na Europa e em São Paulo fazem. Eu não sei comparar qual é a nota do médico de São Paulo e a nota do médico de Brasília, mas eu sei que os médicos de Brasília, em grande parte, são muito bons. Mas a estrutura de funcionamento, que é descentralizada, desintegrada, é muito ruim e prejudica o paciente. E eu sempre falo que o Fernando Maluf em São Paulo, ele se sente muito mais seguro do que o Fernando Maluf em Brasília. Porque quando eu não sei alguma coisa, eu preciso discutir com alguém, eu tenho alguém de alguma outra área, do meu lado, para emitir uma opinião e a gente definir uma estratégia completa. E aqui eu me sinto um pouco ainda, não eu, né? Acho que todo médico daqui, um pouco ainda independente demais, solto demais. Então, acho que a ideia de Brasília é montar em algum momento algum centro de excelência, onde essas viagens para São Paulo, na minha opinião, podem ficar assim, eu nunca diria desnecessário, mas muito menos frequentes. É que nem nos Estados Unidos hoje. Hoje em dia é muito mais raro os brasileiros irem para o Memorial de Nova York, onde eu me formei, ou para o MD Anderson, do que no passado. No passado, muita gente ia, porque entendia-se que no Brasil não tinha nenhum lugar. O presidente Figueiredo foi fazer Safena, em Cleveland. E hoje diminuiu muito as viagens, a gente fala de turismo médico para fora, porque a medicina em São Paulo ficou muito boa e as pessoas entendem que, sim, muito raramente ir para fora vai realmente ser melhor do que, de repente, ir para um centro como São Paulo. Doutor Fernando, câncer na mulher. Assim como o infarto, as doenças do coração estão crescendo, aparecendo mais, o câncer também na mulher tem desenvolvido com maior incidência? Sim, o câncer que mais cresce no mundo é o câncer de mama. Então, na última estatística do Globocan, aumentou-se o câncer em 20%. E o câncer que mais aumentou foi o câncer feminino, particularmente de mama, segundo o câncer de útero. Porque o câncer de mama ele está associado com todos esses fatores que eu falei. Até mesmo o cigarro, que é pouco comentado. Então, a mulher, eu diria assim, que é um ponto de preocupação muito grande, né? Felizmente, o câncer de mama tem exames bons de rastreamento, de screening, de check-up. O câncer de colo de útero também, câncer de útero também. Mas tem um câncer que vem crescendo, que é o câncer que não tem um bom rastreamento, que é o câncer de ovário. O ovário, eu sei que os ginecologistas pedem ultrassom, CA125, esses exames, mas esse é um exame que não existe um bom rastreador ainda, para diagnosticar o problema precoce. Então, de cada 10 mulheres com câncer de ovário, 7, a doença não está mais restrita ao ovário. Então, esse é um tumor que é um tumor perigoso, porque não é desatenção da mulher, ou falta de ir no médico. Esse é um tumor que, mesmo quem vai no médico, a chance de encontrar doença confinada no ovário ainda são pequenas. Outros tumores, como mama, colo de útero, a gente consegue muitas vezes pegar bem no comecinho. Na nossa conversa, por que está aumentando? Um dia você me disse que, na verdade, muitas pessoas que fazem um controle ou que fazem um acompanhamento de exames, tais, você ainda tem um problema de que essas pessoas, nós falamos acho que de homens, essas pessoas fazem um exame hoje e pulam alguns anos para fazer outros exames. Porque eu perguntava para ele, poxa vida, o cara não tinha nada, daí a pouco ele fez um exame, não é? Daí a pouco ele apareceu com câncer. Como é que é isso? Quer dizer, o médico então não constatou? Como é que foi essa coisa? Aí ele me explicou que eu acho interessante na verdade, o paciente faz um exame aqui, acolá, e
não tem esses retornos. Nunca acha também que vai acontecer com ele, né, Heraldo? É importante entender que o rastreamento ele é muito importante, mas ele é útil para alguns tumores, não para todos. Então, o homem deve fazer o rastreamento a partir dos 50 anos para câncer de próstata. Porém, homens da raça negra e homem que tem história familiar, tipo um pai, um irmão, um avô, começa aos 40. O toque retal e o PSA se complementam, porque tem casos que você diagnostica pelo PSA, outros pelo toque retal e outro pela combinação dos dois. O homem deve fazer uma colonoscopia a partir dos 50 anos, mas se tiver história familiar, também antes. Porque tem aqueles pólipos que, se deixados, podem um dia se transformar num tumor. Os homens fumantes devem fazer uma tomografia de tórax, que demora mais ou menos 20 segundos, para ver nódulos acima de 1 centímetro que podem ser um tumor também. As mulheres, a parte do intestino é igual, a partir dos 50 anos. A parte do pulmão para as mulheres que fumam também é igual. Mas, especificamente para as mulheres, além do intestino e do pulmão, tem a parte ginecológica, né, que é a avaliação ginecológica, o Papa Nicolau. Aliás, nos países envolvidos, câncer de colo de útero é raro, porque o câncer de colo de útero, em geral, demora anos para se desenvolver, então os exames de rastreamento conseguem detectar pequenos traços pré-tumor. E a mamografia e o ultrassom de mama, existe ainda uma controvérsia, mas em geral a partir dos 35, 40 anos. Então esses são os exames básicos. Mas vocês viram que eu não falei nada de rastreamento para câncer de estômago, rastreamento para câncer de pâncreas. Por quê? Porque até agora não tem nenhum estudo que mostrou que rastreamento para esse tipo de situação é eficaz. Ou seja, o rastreamento ele protege de alguns tumores, mas ele ainda não, a gente não tem um super rastreamento, um super exame que fala, olha, aqui vai detectar um tumor precoce. Qual que é o futuro? O futuro vão ser que vocês vão passar por um teste chamado teste do genoma. E aí, esse teste vai mostrar quais são os pontos de fragilidade e as tendências para que cada um de vocês vá desenvolver um câncer, ou um infarto, ou um diabetes, seja o que for. Então, o futuro é que a gente vai ter um mapa... Um aviso prévio. Um mapa onde a gente fala, bom, essa mulher tem uma chance de 80% ter um câncer de ovário. Então, quando ela chegar com 50 anos na menopausa, vamos operar o ovário dela, preventivamente. A gente não tem esse teste ainda, mas o futuro é a gente se antecipar ao aparecimento da doença. Em São Paulo, no Congresso de Uro-Oncologia, Heraldo, você me disse sobre as pesquisas, como elas estão caminhando em busca dessas células perdidas e que se movimentam com autonomia. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, uma espécie de cola, vamos dizer assim. Esse é um outro ponto interessante. A medicina hoje, para algumas situações, é extremamente atrasada. Eu vou dar alguns exemplos. Um homem remove um tumor de próstata, ou a mulher remove um tumor de mama, ou alguém remove um tumor de intestino. Muitas vezes nós fazemos uma complementação. Quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, drogas biológicas. E a complementação é feita porque existem dados que falam que complementar, além da cirurgia que foi feita, ajuda a prevenir a volta de um câncer. Só que nós tratamos um percentual, imaginando que esse percentual possa ser melhorado em prol do paciente. Mas muitas das pacientes, os pacientes operados, já estão curados, curadas. Então a gente não sabe quem são eles. Nós tratamos um grande grupo para beneficiar alguns, mas não todos, até porque alguns deles nem precisariam fazer mais nada. Então uma das áreas que mais se desenvolve hoje, além de ler o genoma de quem é saudável para tentar prever o futuro, é tentar encontrar algum teste que fale: aquela senhora ou aquela menina que foi operada no câncer de mama não tem mais nada, então ela não precisa nem passar no Fernando Maluf oncologista ou em ninguém mais. Ela pode só seguir a sua rotina de exames normais e ponto. Ou não, o exame de imagem não vê nada, mas o exame mostrou que tem uma célula andando, então ela precisa de tratamento para tentar erradicar essa célula e ficar curada. A gente não chegou nesse nível, mas algumas instituições, como por exemplo o Memória de Nova York, onde trabalhei,
e Harvard estão fazendo o teste para tentar diagnosticar a doença numa fase molecular. Porque lembra que tomografia, ressonância, cintilografia óssea, até o PET scan, que é uma moda, né? Elas veem coisas macroscópicas, que os olhos veem. Elas não conseguem ver uma célula. Então, quando o exame vem normal, isso é ótimo, mas não é uma certeza de que não tenha mais nada no corpo. Vejam vocês como é que é a vida. A vida de jornalista é mais ou menos assim. Eu vim da minha redação, do meu trabalho, a Mônica também veio, e nós chegamos aqui, chegamos primeiro, tá? E é porque a gente tem hora, a gente vive com hora, né? E a gente combinou o seguinte, olha, tem uma plateia, o pessoal vai estar tudo aqui, vamos combinar 3 perguntas. Nós já fizemos um monte de perguntas. Nenhuma das então, agora nós vamos fazer as perguntas finais, para que vocês possam bater um papo também com o Fernando, porque senão o tempo, como diz na minha cidade, avoa. Né? Avoa. Mônica, vamos lá. Essa célula perdida é a célula da metástase, é aquela que se esconde, ela tem uma capacidade de esconder, fazendo uma analogia com a guerra, é um estrategista que se escondeu do inimigo e fica espreitando para aparecer a qualquer momento. Sim? É isso mesmo, é você bombardear esse inimigo e ele está, por exemplo, escondido num porão a 10 metros embaixo da terra, onde a bomba não chega, e que depois, quando acaba o bombardeio, ele coloca outra vez a cabeça para fora, entra na rua e assalta o nosso corpo. Então, quando alguém fala assim, o meu câncer voltou, ele não voltou. Ele estava lá desde antes do diagnóstico ter sido feito. O tratamento complementar não conseguiu abatê-lo. Mesmo tratando ele cegamente, sem saber que existia algo, foi feito. E aí aquela célula, ela resistiu por características de resistência a drogas, a radioterapia, o que for. Ela se prolifera e ela então surge como a metástase. O que é a metástase? É uma célula que nasceu num órgão maligno, que se implanta num outro órgão, mas que é a mesma célula. Então, isso no livro e no site do vencerocâncer.com.br está muito bem explicado. Se você, por exemplo, tiver um tumor de mama e tiver uma metástase no fígado, e você remover aquele nódulo do fígado e der para o patologista, se você não contar que é uma lesão do fígado, ele fala tumor de mama. Ele nem consegue saber que está no fígado, porque as células são as células de mama no fígado. É que nem a gente aqui agora e daqui 2 horas cada um na sua casa. Uhum. As pessoas não mudam, só muda o local onde elas estão. É isso que é a metástase. Eu vou finalizar com a minha para te passar a palavra, Heraldo, que é com muita honra para você finalizar. Diferentemente do futebol, eu não conheci o Fernando Maluf no futebol, conheci no diagnóstico de um câncer. E esse livro é muito importante. E foi ele que me achou, né? E eu acho que é importante não só para quem tem o diagnóstico, mas para quem já recebeu o alvará de soltura. Então, obrigada a você. Obrigado. Eu falo que é muito gostoso, os pacientes entram como pacientes e saem como amigos. Porque eu lido com uma doença tão difícil que não tem nada mais gostoso do que transformar um dia pesado em experiências gostosas. Mas aí, eu falo sempre que às vezes as pessoas reclamam que os oncologistas são frios. Mas imaginem vocês alguém ver múltiplas vezes situações difíceis todos os dias da semana por muitos anos. Então muitas pessoas acabam se fechando até como um mecanismo de autoproteção e sobrevivência. Eu prefiro não fazer isso. Eu posso dizer que eu tenho muito mais alegrias do que os outros médicos, mas também, com certeza, quando eu me aborreço muito mais do que os outros. Mas eu prefiro, eu gosto dessa matemática. E a ideia realmente é como você, que passou por um problema, e outros passaram, estão passando, que esse projeto ele vai ser, na minha opinião, a maior fonte de informação do país. Como a gente conseguiu fazer para os médicos oncologistas do país. Porque esse projeto, diferente de qualquer outro, na figura do livro, na figura desse site, ele vai ser pilotado, coordenado e integrado aos maiores especialistas do país. Que é gente
que tenha a vontade não só de atender quem tem a oportunidade de bater na nossa porta, que é um número limitado de pessoas, mas poder ajudar alguém, por exemplo, que está no Amapá, que não teria condição de comprar um ticket de avião para ir para São Paulo, para Brasília, para poder passar com um especialista. Então, talvez se eu conseguir tocar o coração de uma senhora do Amapá, que tem 45 anos e nunca fez um Papa Nicolau a fazer, e diagnosticar um pré-tumor de colo de útero, eu consegui ajudar uma pessoa que eu não sei nem o nome dela, nem se ela é alta, se ela é baixa, mas eu a ajudei. E eu acho que esse ponto desse projeto é muito interessante. A gente vai usar o que a gente tem de conhecimento para poder fazer um efeito de diapasão e ajudar a gente que a gente não faz nem ideia quem é, mas sabe que existe e sabe que pode se beneficiar dele. Ao contrário do consultório, onde entra paciente e sai amigo, lá no nosso futebol, entra amigo e sai inimigo. O que esses caras já brigaram, xingaram, as mães, coitadas, não xingam mãe de juiz, não, xingam as mães nossas mesmo. Então, são cenários diferentes. Tem um grande amigo que trabalha conosco na TV Globo, mas que é é muita pretensão a gente dizer, é um grande amigo que trabalha conosco na TV Globo. Consuelo Badra. Tudo bem, querido? Que é o Dr. Drauzio Varela. Porque o Drauzio é um sujeito que vive a redação. Ele hoje é um comunicador, ele tem um consultório, ele tem as pesquisas, ele é um grande pesquisador, mas ele vive a televisão e a gente se encontra muito na televisão e todo mundo vai perguntar as coisas para ele. E o Dr. Drauzio, que é um dos autores deste projeto, ele me disse, pouco tempo sobre a vida, ele me disse assim, seguinte, nos tempos atuais nós precisamos de algumas coisas. Comer menos, descansar mais e tentar ter menos estresse e aborrecer menos com as coisas. São essas coisas que o Dr. Drauzio nos diz nas redações. E eu tenho uma grata satisfação em poder estar aqui com a Mônica, com o Fernando, falando do Dr. Drauzio, desse projeto, e dizer que eu vou voltar lá para o meu estresse, do Congresso Nacional, para a minha televisão. Hoje à noite estarei no Jornal da Globo, depois da meia-noite. Muito obrigado pelas presenças de vocês, e deixo a última palavra, aqui a palavra para fechar o nosso bate-papo para o Fernando Maluf. Muito obrigado pelas presenças de todos, viu? Fernando. Eu tenho que agradecer a presença de vocês. Eu sei que esse horário em Brasília tem bastante trânsito. Eu cheguei de Chicago hoje e já peguei a conexão e ainda tive minha mala perdida. Mas eu sempre falo que tudo que é mais difícil, né, tem mais valor. E eu agradeço assim imensamente ao Heraldo, a Mônica e a vocês, e espero que esse projeto seja importante não só para vocês, mas que vocês propaguem ele para outras pessoas que eventualmente possam se beneficiar e realmente serem ajudadas por ele. A gente tem uma missão, que é uma missão médico, mas a gente acabou desenvolvendo ferramentas para uma missão social. E esse projeto, eu diria que é uma das missões sociais mais nobres que nós três, eu, Buzaide e Drauzio, né, que nós estamos fazendo. Então eu estou aqui em nome do Buzaide e do Drauzio. Todo mundo voltou de Chicago, mas eu acho que talvez eu tenha ainda um pouco de energia a mais e conseguir, mas o Drauzio e o Buzaide, eu estou representando os dois também, que participaram e participam desse grande projeto.